Bom dia, lindos! Bom dia! Mais um dia, pela graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu por mim, por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E hoje nós estamos de pé, porque Ele resolveu se entregar por nós naquela cruz, naquele dia. E hoje nós estamos aqui mais um dia, porque Ele foi bom, foi misericordioso. Eu já tô aqui. Olha esse dia, lindos. Avião, ó. Direito ao avião. Terra da nossa única certeza. Já tô aqui, lindos. Ó. Que dia maravilhoso. Que céu, que sol. Meu. Ó a natureza. Gritando. De alegria. E muitos não admiram essa oportunidade. Mas aqui pode estar sol, pode estar chuva, do jeito que for. Eu agradeço a Deus e eu vivo cada dia, forma que seja. E amém, e amém. Só de ter a oportunidade de estar de pé todos os dias e aguardar em Deus aí os cumprimentos que Ele tem para minha vida já é maravilhoso. E eu tenho uma reflexão para nós hoje. Tava lendo Mateus e eu vou passar para vocês. 24, lindos. Refletindo em Mateus 24 hoje. Eu nem vou falar o versículo porque eu já até esqueci, que eu comecei a ler do começo até o final. E o início lá já fala de Jesus tá saindo do templo com os discípulos. E os discípulos chamam a atenção de Jesus para mostrar as construções do templo e tal. Aí Jesus dá aquela declaração, né? Que logo nada daquilo estaria de pé e tal. E os discípulos, naquela curiosidade que eles tinham, caminhar com Jesus, o mestre. Até eu ia fazer várias perguntas. Faça a pergunta. Aqueles que estão à frente de vocês, que conquistaram, que já estão lá em cima, que já estão voando. Se vocês têm a oportunidade de estar do lado de pessoas como essa, estão muito à frente de vocês, assim, em questão de conquista, de estar bem, tanto em Bíblia, em comunhão com Cristo, como em prosperidade. Peça direção, porque essas pessoas são sábias, porque da Bíblia vem toda a sabedoria. E a Bíblia fala que Jesus chegou no Monte das Oliveiras, tal, se assentou, e os discípulos se aproximaram e perguntaram para ele: Jesus, como que vai ser? Quando vai acontecer? Que hora que vai acontecer essas coisas e tal? A sua volta, tal? Quando que o Senhor vai vir? O fim dos tempos e tal? Aquela curiosidade depois que Jesus deu aquela declaração sobre o templo. E Jesus começa a falar: cuidem-se. Cuidem-se para que não sejam enganados. Que muitos viriam dizendo que era Jesus, que era o Cristo. E a Bíblia deixa claro isso, né, lindos? Aí ele começa a falar sobre que com isso muitos iam se desviar dos seus caminhos e tal, por causa dessa pressão que vai ser. Muita guerra, ele falou, e se a gente olhar nos dias de hoje já acontece. Muita guerra, nação contra nação, terremoto, fome, isso tudo tá lá, lindos. Mateus, eu falei o versículo aí no começo, Mateus 24, né, o capítulo. Vai lá que vocês vão ver. E é muito rico isso, porque ele começa a alertar os discípulos. E hoje, eu lendo essa passagem, eu fico pensando como as pessoas podem duvidar da Bíblia. Uma escritura
de décadas, de milhares de anos atrás, falando tudo que está acontecendo nos dias de hoje. E a Bíblia já fala isso, que muitos falsos profetas se levantarão e tal, enganadores. E aonde nos leva essa reflexão? Se a gente não tiver ligado no nosso manual de vida, que é a Bíblia, facilmente nós seremos enganados. E a Bíblia mesmo diz que até mesmo aqueles que são mornos, que leem a Bíblia de vez em quando, vai para a igreja de vez em quando, tem até um pouco de conhecimento da palavra, se desvirtuarão. Por quê? Porque não estão firmados nela, né? E é muito rico esse texto, lindos. Convido vocês de coração a abrir esse texto, fazer a leitura desse texto, porque não adianta só eu estar aqui falando de Jesus para vocês. Não adianta você ir para a igreja e ver o homem, o pastor lá falando de Jesus para vocês. Vocês em si têm que buscar Jesus, buscar esse conhecimento, ler a palavra de Deus. E ali é onde vai vir um ensinamento para quando essas coisas começarem a acontecer. Não somente essas guerras, essas loucuras, fome, esses terremotos aí que, aconteceu até mais próximo de nós aí, se você puxar aí, né? Então, é uma forma de a gente se precaver, da gente começar a observar. Então, por isso que, eu acordo de manhã. Aí às vezes as pessoas falam, mas é religioso, pá, essas paradas assim. Mas, em quem eu vou buscar saber como vão ser meus próximos dias? Fala pra mim. Ninguém sabe de tudo, lindos. Ninguém sabe de tudo. Deus, ele nos deixou a escritura para que a gente pudesse saber um pouco de todo esse propósito que ele tem na humanidade, com a humanidade e tal. E eu tenho certeza que ele não entregou tudo, porque ele é o Criador, ele está acima de todas as coisas. Então ele deixou ali tudo que ele quis na Bíblia, tá? Tudo que ele quis que tivesse. Mas já é um conteúdo assim de nos ajudar a ser salvos, se a gente se aprofundar e tal. Aí os discípulos perguntavam e ele falou, cuidem-se. E Jesus falou, cuide-se, porque não há hora, não há lugar, não há tempo, não sabe se vai ser de dia, não sabe se vai ser de noite e tal. O que ele está querendo dizer com isso? Seja constante. Quando a Bíblia também nos relata em parábolas que ele fazia, que, por exemplo, as 10 virgens, né, que 5 se precaveu, se entregou, né, aguardando ali o noivo, e 5 tinha o azeite e tal, a lanterna tal, e 5 não levou o suficiente. Então o suficiente é o que? É a gente se encher, lindos, para quando Jesus voltar a gente esteja preparado. O que aconteceu? Jesus voltou, 5 estava preparada, 5 não estava. Foi a mesma coisa um trabalhador que o patrão dele ia sair, deixou a casa na responsabilidade dele, para cuidar daquela casa, das pessoas que estavam dentro. E o patrão estava demorando de voltar. O que ele fez? Usurpou muita coisa, começou a beber, se embriagar com pessoas e começou a desandar tudo aquilo que era do patrão dele e tal. E o patrão dele voltou e tal. Entendeu, lindos? Então não há dia, não há hora. O que a gente tem que ser é constante, confiar, ter fé, entendeu? E na questão do templo, os discípulos eles estavam admirados com aquelas construções e tal, mas, é o que a gente vive hoje. Hoje muita coisa tira nosso foco, os bem material, essas coisas que se tocam e tal. E Jesus, ele não é tocável, entendeu? A gente tem que se debruçar a ele. A gente tem que se humilhar a Cristo, que um dia lá atrás ele foi humilhado por mim e por você.
naquela cruz. Judiaram dele, Deus. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Ele foi humilhado. Então hoje eu me humilho diante de Cristo, pedindo misericórdia, que eu seja digno de receber esse perdão, de participar dessa obra dele e de ser merecedor da salvação. E é a reflexão que eu trago hoje, que nós possamos vigiar-lhes, porque lá também fala que nós nos esfriaríamos devido a muita coisa que acontece, em vez de a gente estar mais atento, porque tudo está aproximando, tudo está se aproximando para tudo que a Bíblia diz que vai acontecer. Em vez de a gente estar mais fervoroso, mais atento, mais ligado, a gente está esfriando, a gente está regredindo. Não tem como. Era pra gente estar cada vez mais constante, porque o fim está próximo, está escrito, as coisas estão acontecendo. E a gente está esfriando um com o outro. E a Bíblia mesmo diz que a gente entrar em conflito um com o outro, ao invés de se aproximar, de se ajudar, de se abraçar, de pregar o evangelho verdadeiro. Como que a gente vai detectar os falsos profetas, a besta, essas coisas que vão vir para nos enganar desse jeito? Se a gente só pensa em nós mesmos. E como que a gente vai conseguir, lindos, ajudar o nosso próximo, aquele que tá mais desligado e tal, se a gente não tiver esse amor que Cristo teve por nós? Pô, ele se fez carne, ele não era Deus quando ele veio. Ele se fez filho como nós somos. Ele decidiu vir como um ser humano para nos ensinar como caminhar, e ele venceu, pô. Tem gente que fala: ah, mas ele era Deus. Mas isso é subterfúgio, pô. Subterfúgio para continuar na vida errada, para continuar com a mente fechada. Meu, o que você tá ganhando nessa vida? Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, você pode estar vivendo bem, você pode não passar por nada, nenhuma necessidade. E ainda garanto pra você que você pode ter o dinheiro que você for, mas sempre tem uma coisa que tá te incomodando. Nunca tá 100%. O pobre sofre, o rico sofre. Não existe. Ninguém tá terminado nisso. A obra de Deus não tá terminada na vida de ninguém, porque senão ele já tinha arrebatado, como ele fez com Elias, com alguns que caminharam com ele na Bíblia. Ele se sentia tão bem em caminhar com aquelas pessoas que ele decidiu levar elas pro lado dele. Já pensou isso? Já pensou você tá ali caminhando sendo um amigo de verdade de Cristo? Ele tem um prazer enorme de ter você todo dia nos pés dele, orando, conversando com ele. E ele falar: meu, eu preciso desse homem para caminhar comigo, essa mulher para caminhar comigo. Eles estão prontos para ver o que eu tenho para eles aqui em cima. Já parou para pensar nisso? Eu paro para pensar nisso todo dia. Eu não sei se não é nada concreto, se a gente vai passar pela tribulação, se a gente não vai passar. A Bíblia não deixa nada claro sobre isso. Muitos acreditam que não vai passar. Muitos acreditam que vai estar aqui. E a Bíblia mesmo diz que haverá choro e ranger de dente. O bicho vai pegar. Se você não tiver firmado na palavra, você pode ter remado, mas você vai morrer na praia. A reflexão aí, lindos, pra nós hoje. Senão eu fico o dia inteiro aqui falando de Jesus.
Vamos falar de Jesus. Ele me encontrou e hoje eu procuro saber qual que é o propósito dele. Não tem nenhum santo aqui não. Mas todo dia eu procuro saber como eu posso ser melhor. E eu só consigo isso na palavra. E eu não quero ser enganado não, Lindos. Quando o bicho começar a pegar, eu quero estar atento, ligeiro. Por isso que todo dia eu acordo já vendo como que tá a situação do mundão aí. E já dá pra ver que tudo que a Bíblia falou há milhares de anos atrás tá acontecendo. Vambora, lindos. Beijo.